Mateus 22, a partir do versículo 23. Mateus 22, versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Irmãos, eu quero destacar aqui o versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre os 2 grandes erros que os religiosos cometeram diante do Senhor Jesus. 2 grandes erros que Jesus ensinou, mas eles não quiseram corrigir. Simplesmente não corrigiram esses erros. E nós também cometemos esses erros. E ao ouvir os ensinos de Jesus, nós precisamos refletir, pensar muito bem no que Ele está nos ensinando e corrigirmos, cooperarmos com a obra dele na nossa vida, corrigindo os erros que nós cometemos. Todos nós cometemos esses mesmos erros aqui. O texto que nós acabamos de ler fala sobre os saduceus. Os saduceus eram um grupo de grande influência em Israel. Esse grupo, chamado saduceus, eles só aceitavam os 5 livros de Moisés. Eles rejeitavam a doutrina da ressurreição, eles não aceitavam, e eles examinavam as Escrituras do Antigo Testamento, dos 5 livros, no caso de Moisés, à luz da razão, baseado nos seus próprios pensamentos. E por isso eles erravam. Eles chegaram diante de Jesus e contaram a história de 7 irmãos que se casaram com a mesma mulher. E
observem a pergunta que eles fizeram a Jesus. Senhor, na ressurreição, com qual dos 7 homens ela se casará? Tendo em vista que todos eles se casaram com ela. Jesus falou, olha, na ressurreição, nem se casa, nem se dá em casamento, porque as pessoas serão como os anjos no céu. Vocês nunca leram nas Escrituras o que Deus falou a Abraão, a Isaque e a Jacó? Deus disse que não é Deus de mortos e sim de vivos. E o texto diz aqui que a multidão ficou maravilhada com a doutrina de Jesus, com os ensinos do Senhor Jesus. Então Jesus se dirigiu àquele grupo religioso, perigoso, enganoso, que estava vivendo uma vida de engano e enganando os outros. Jesus, vocês estão enganados e continuam errando, primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras. Alguém pode me perguntar, mas eles não eram leitores dos livros de Moisés? Eles não conheciam as Escrituras? Sim, eles liam, mas eles liam com a mente natural. Eles buscavam conhecimento, enchiam suas mentes de conhecimento das Escrituras que eles liam, mas sem entendimento. Eles liam apenas com a mente natural. Espiritualmente, eles tinham uma mente cega, eles estavam cegos espiritualmente. E isso é perigoso, porque não basta ler muito as Escrituras e achar que é só isso que tem que acontecer, ter uma mente cheia de conhecimento das Escrituras, mas não há vida naquilo que eles leem. Nós temos que buscar na leitura da palavra de Deus, entendimento espiritual. Nós temos que pedir ao Senhor Espírito Santo que ilumine nossas mentes, que abra o nosso entendimento e que na leitura que nós fazemos das Escrituras Sagradas, que nós vejamos vida por trás da letra que nós estamos lendo. Tem que haver vida, senão nós enchemos nossas mentes de muito conhecimento da letra da palavra. E não basta. Jesus mostrou que era exatamente aqui que eles estavam errando. Moisés escreveu falando sobre Jesus Cristo, mas eles não aceitaram. Moisés escreveu mostrando que Jesus, o Messias, viria e viria para este povo chamado judeu, para a nação de Israel, mas eles rejeitaram a palavra. Eles buscaram a glória dos homens, não creram e não foram salvos. Viram os irmãos o perigo, não é? Que Jesus está mostrando aos religiosos da vida e mostrando aos seus seguidores, aos seus discípulos, hoje de uma maneira especial, a nós que fazemos parte do corpo de Cristo neste planeta Terra. Certa vez, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus encontrou os judeus lendo as Escrituras também.
E Jesus olhou para eles e disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, que dão testemunho, que falam a respeito de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Viram? Jesus estava ali, o Senhor da vida, o Redentor, aquele que veio a este mundo para dar a vida dele por nós pecadores, para nos redimir dos nossos pecados, trazer libertação, salvação para nós. E Jesus estava do lado deles e eles não reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Que coisa terrível, que tristeza. Eles estavam lendo nas Escrituras, ouvindo Moisés falar sobre o Messias que viria, o Messias veio, estava com eles ali, e eles não estavam nem aí com Jesus. Por isso que Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Então, este é o primeiro grande erro que os religiosos cometeram nos dias de Jesus, e hoje também este erro está aí aparecendo de maneira escancarada, e infelizmente dentro do próprio meio evangélico. Esse erro está sendo corrigido pelo Senhor. Ele está ensinando pela leitura, pela pregação da palavra dele, e ele está chamando a todos à ordem, para que vejam, para que deixem o Espírito Santo de Deus abrir suas mentes, esclarecer, iluminar suas mentes, dando entendimento, para que na hora da leitura da palavra de Deus, nós não simplesmente façamos uma leitura da Bíblia. É bom ler, precisa ler, mas nós precisamos ler na unção, na direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na igreja. E Ele é o nosso professor, o nosso mestre por excelência. E nós precisamos depender dEle. Qualquer leitura, e devemos ler a Bíblia sempre. Não podemos negligenciar, mas não podemos fazer leitura simplesmente superficiais e com uma mente religiosa. Nossa mente tem que ser aberta pelo Espírito de Deus. E quando nós começarmos a ler a Bíblia, nós entendemos que o Espírito Santo está conosco nesta leitura, abrindo o nosso entendimento, e Ele está nos mostrando verdades preciosas, vidas que estão por trás da letra da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo dá vida à palavra. Então veja, irmãos e irmãs, aqui a importância da leitura da palavra de Deus, mas lida com entendimento. Se nós não fizermos isto, nós vamos cometer erros e mais erros, e vamos ouvir ali na frente o Senhor Jesus dizendo: vocês estão errados, vocês estão sendo enganados e estão enganando os outros por não conhecerem as Escrituras. Irmãos, como é que nós temos lido a Bíblia, a palavra de Deus? Como é que nós temos buscado esta palavra para a nossa edificação espiritual e para termos condições de falar a respeito de Jesus na palavra e pela palavra? Como é que nós temos? Nós temos lido a palavra regularmente, nós temos buscado o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo na palavra quando lemos. Quantas vezes durante a semana nós temos lido a palavra de Deus? Esta é uma pergunta que parece aborrecer os irmãos, mas não fiquem aborrecidos comigo, porque eu tenho obrigação de falar disso com os irmãos.
porque eu fui pastor 40 anos. Só em Pancas eu pastoreei 20 anos em Pancas. Eu sei o que é a igreja. Eu conheço. Eu sei como é que os irmãos, os membros da igreja se comportam, principalmente com relação à palavra de Deus. Por isso que hoje mesmo o pastor jubilado, quando me dão permissão para pregar, como estou pregando aqui, eu me sinto na obrigação de falar sobre isto. Os irmãos têm o privilégio de terem um pastor aqui da palavra, que tem ensinado a palavra aos irmãos, mas nunca é demais falar sobre isso, porque aqui e acolá nós vamos sempre achar alguém que está deixando a palavra de Deus de lado, e não pode. Não pode. Se nós admitirmos isso na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, nós erraremos. Estamos sendo ensinados, mas Jesus vai continuar dizendo a nós: vocês estão enganados. Vocês continuam errando por não conhecerem as Escrituras. Este é o primeiro grande erro que nós encontramos aqui, que o nosso Senhor deixou para nós nas Escrituras Sagradas. O segundo erro é não conhecer o poder de Deus. Está aí no versículo 29 que nós acabamos de ler. Errais, Jesus disse, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Observe que a falta de conhecimento das Escrituras leva as pessoas ao caminho da ignorância espiritual. Por isso que Jesus disse aqui, errais não conhecendo as Escrituras. Quando nós não conhecemos as Escrituras com entendimento espiritual, nós entramos por um caminho perigoso, e esse caminho é o caminho da ignorância espiritual, e muitos não conseguem voltar, por estarem tão enganados, tão iludidos e caminharem tanto tempo nesse caminho da ignorância espiritual, da falta de conhecimento das Escrituras, que eles não conseguem mais voltar. Nos dias de Jesus, eu tenho certeza que muitos daqueles que ouviram Jesus dizer estas palavras, eles não voltaram. Eles não tinham mais condições de voltar, porque suas mentes já estavam cauterizadas. Jesus disse, mas errais também por não conhecer o poder de Deus. Isso quer dizer que a falta de conhecimento do poder de Deus faz com que as pessoas duvidem dos milagres. A falta de conhecimento do poder de Deus faz com que as pessoas duvidem dos milagres. Irmãos, a Bíblia é um livro de milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Guarde isso no seu coração, que isso vai te ajudar a buscar a leitura da palavra de Deus todos os dias. Um livro de milagres. É um livro de milagres desde Gênesis a Apocalipse. Nós vemos Deus manifestando o seu poder. Você já parou para ler numa sequência os livros da Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Se você fizer isto, você vai sentir na sua própria vida isto que nós estamos falando aqui. Você vai ver Deus manifestando o seu poder na vida das pessoas e através delas. A Bíblia chama as pessoas que não conhecem as Escrituras, que não conhecem o poder de Deus, chama as pessoas de tolas, de insensatas, de pessoas de pouca inteligência espiritual. E isto é sério, né, irmãos? Já pensou? Nós não podemos admitir que nenhum membro do corpo de Cristo, nenhum membro da igreja do Senhor Jesus seja chamado de tolo.
seja chamado de insensato. Gente, pessoa de pouca inteligência espiritual, por estar negligenciando as Escrituras Sagradas. Não vamos permitir isso, irmãos, mas a palavra de Deus nos alerta. No Salmo 14, os irmãos podem abrir suas Bíblias. No Salmo de número 14, Deus fala aqui nesse Salmo sobre a corrupção do pecador e a sua redenção. Jesus olha para a terra e vê que os homens, que as pessoas são corrompidas por causa do pecado, mas ele mostra, ele sinaliza, ele dá a direção de que ele já veio, e ele veio como o Redentor, como o Salvador dos pecadores perdidos. No Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então observe os irmãos que aqueles saduceus religiosos que se achavam os tais no meio de Israel, eles foram alertados, exortados pelo próprio Senhor Jesus, que veio para salvá-los e estava ali no meio deles, mas eles não reconheceram, eles não quiseram, eles não se arrependeram. E a palavra de Deus chama os tais de tolos, de insensatos, de ignorantes espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, irmãos podem abrir suas Bíblias, é bom acompanhar a leitura da palavra para ver que o quanto nós erramos muitas vezes por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha o que o apóstolo falou aqui sobre idolatria, depravação dos homens. Como é que a humanidade vive? Sempre foi assim, sempre cometendo os mesmos erros, a palavra de Deus exortando, alertando, e as pessoas continuam com suas mentes fechadas. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por que essas coisas continuam acontecendo no mundo? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o poder de Deus. Continuam com suas mentes fechadas, mentes pequenas, não querem ouvir, não querem receber a orientação da palavra. Quantos que estão rejeitando a palavra de Deus publicamente, debochando da palavra de Deus, debochando dos crentes? Quantos? Por que agem dessa maneira? Por ignorância, por não conhecerem as Escrituras e não conhecerem o poder de Deus. E eu pergunto aqui aos irmãos e às irmãs, como é que nós podemos corrigir esses erros? Tem solução? Tem saída? A palavra de Deus diz que sim. Em primeiro lugar, nós podemos corrigir os erros que nós mesmos hoje, como cristãos, como crentes, cometemos dentro das nossas denominações. A primeira coisa que nós devemos fazer é examinar as Escrituras. Mas quando nós estivermos examinando as Escrituras, nós devemos fazer isto dependendo do nosso amigo, do nosso mestre por excelência, por aquele que habita em nós, dentro de nós. Se ele não estiver em nós, nós já estamos correndo um risco muito grande, como cristãos, como crentes em Jesus. Como é que nós podemos viver sem o Espírito Santo dentro de nós? Onde está a vida de Deus se o Espírito de Deus não habita em nós? Já começamos a errar por aí. E quantas perguntas que nós fazemos, até mesmo aos pastores, não é? Que a gente fica escutando, e às vezes até os próprios pastores, me desculpe dizer, até os próprios, eu sou pastor, por isso tenho autoridade para falar sobre isso. Até os próprios pastores ficam embaraçados nas respostas que eles dão. Nas respostas que eles dão. Então, quando nós nos depararmos com uma situação, seja ela qual for, alguém perguntar alguma coisa para nós, o que é que o senhor acha? Quando alguém pergunta para mim, o que é que o senhor acha disso? A minha resposta é essa, eu não acho nada. A minha resposta é essa. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa tem que ser. Nós temos que responder as perguntas que nos são feitas com outra pergunta. O que a Bíblia diz sobre isto? E aí nós vamos entrar na direção correta, vamos buscar entendimento espiritual, vamos dizer, Espírito Santo, vamos declarar para Ele que nós dependemos dEle. Que qualquer coisa que nós falarmos, que nós fizermos, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, não tem valor. Não tem valor. Pode ser
muita coisa boa que nós podemos fazer, mas se é isso que nós fazemos, que nós falamos, não for trabalhado pelo Espírito na nossa vida, não vai produzir resultados abençoadores, nem para nós e nem para a vida das pessoas. Então, a primeira coisa que tem que fazer, examine as Escrituras, peça ao Espírito Santo, o nosso amigo, o companheiro fiel de todas as horas. Ele está aqui, ele está dentro de você. Onde você estiver, tenha consciência disso. Eu caminho, irmãos, durante o dia todo, eu caminho falando com ele. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, esteja comigo. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Vou ler a palavra de Deus, o Espírito Santo esteja comigo na leitura da palavra, para que eu possa ver o que está escondido na letra da palavra e tirar lições de vida para mim e para a vida das outras pessoas. Em segundo lugar, nós devemos meditar, examinar e meditar, pensar, refletir, guardar o mais que nós pudermos das verdades da palavra de Deus dentro de nós, meditando na lei do Senhor dia e noite. Olha o que Deus disse a Josué, Deus falando a Josué. Josué capítulo 1. Por favor, abram suas Bíblias em Josué capítulo 1. Deus está falando a Josué, porque Deus viu que Josué, ao assumir o lugar de Moisés, ele teve medo por causa da grande responsabilidade que ele estava tendo. E Deus socorreu Josué logo, dizendo estas palavras para ele. Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei do Senhor, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha o que Deus está falando para mim e para você hoje. As mesmas palavras que Deus falou a Josué, encorajando-o, fortalecendo a sua fé, as suas convicções em Deus. Deus está falando à igreja em nossos dias. Deus está falando a cada membro da igreja em especial. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele, dia e noite. Nós temos que meditar na palavra de Deus, irmãos. E esta é a segunda coisa que nós temos que fazer para corrigir os nossos erros diante do Senhor. E em terceiro lugar, conhecendo mais do Senhor e nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Conhecendo mais do Senhor e nos fortalecendo nele e na força do seu poder. Como é que nós podemos conhecer o Senhor, irmãos? Lendo as Escrituras, a palavra de Deus, guardando os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra para a minha vida, para a sua vida, para a igreja para a vida da igreja como corpo de Cristo na terra. E nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Está conhecendo o Senhor na palavra e através da palavra? Continue, não desista, prossiga. E seja fortalecido nele, na força do seu poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios,
no capítulo 6, versículo 10, diz assim: fortalecei-vos, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor, Espírito Santo, o nosso mestre por excelência, quantas vezes eu já falei aqui, nas vezes que vim aqui pregar, o Espírito Santo, ele é o nosso mestre por excelência. E ele não quer apenas ele não quer apenas contemplar a nossa vida, contemplar, ver o que nós fazemos, não. Ele quer participar. O Espírito Santo não quer apenas olhar, ficar olhando para a igreja, vendo o estilo de vida da igreja, o que é que a igreja está fazendo, de bom ou de errado. Não, ele quer participar da vida da igreja, mas ele só vai participar da vida da igreja dentro dela. Vivendo dentro dela, vivendo dentro de cada crente, cada membro da igreja. Ele quer participar da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, ele quer participar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus a palavra dele. Vamos ficar em pé, irmãos. Que você possa refletir naquilo que você está recebendo nesta noite da parte de Deus, pela leitura e pregação da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, receba a nossa gratidão, Senhor, por estes momentos preciosos que o Senhor mesmo preparou para nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque fazemos parte do teu corpo, igreja, corpo vivo de Cristo, aqui neste lugar. E nós estamos aqui, acima de tudo, por tua causa, Senhor. É por tua causa, por causa da tua palavra que nós estamos aqui. Não estamos aqui porque somos religiosos da vida, simplesmente por sentimentos religiosos, mas porque há vida em nós. E a vida que há em nós é a vida da palavra. É a vida do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de cada um de nós e dentro das nossas famílias. Receba a nossa gratidão, as nossas orações que são feitas no nome poderoso de Jesus. Amém.